1 Samuel 17, verso 45. Vou pôr na King James aí. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti, em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, me desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça. Darei o teu corpo aos cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em minhas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na tua casa para te louvar, te exaltar e te bendizer. Vem derramar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja. Fala com a tua igreja, Senhor. Preenche toda enfermidade, todo mal. Abençoa os irmãos que estão ofertando, se dizimistas aqui na tua casa. Abençoa o irmão que está no seu lar, aquele que não pôde vir, ó Senhor. Ó meu Deus, abençoa cada um dos irmãos dos teus servos. Ó meu Deus, salva almas dessa cidade, aonde até a nossa voz chegar, que a bênção do Senhor chegue em nome de Jesus. Podemos acertar, irmãos. Bom, quem aqui lembra do dia que você aceitou o Senhor e foi na frente e recebeu a oração? Levanta a mão, só uma pessoa, né? Dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você veio na frente, recebeu a oração. Aí você pensou: a partir de hoje minha vida mudou, vai ser tudo maravilhosamente bem, tudo vai dar certo. E vai. Só que quando você aceitou o Senhor, você começou uma batalha. Você começou uma batalha, vem aqui, Samuel. Quando meus filhos estão aqui com o cobaia, vai subir. Então, quando Samuel aceitou o Senhor, eu sei que com ele não aconteceu isso, que ele veio para a igreja de criança, né? Nasceu no Evangelho. Mas quando nós estamos lá no mundo, né? Aí tem um que anda abraçado com nós, eu vou representar ele, vou representar o diabo. Aí quando você estava lá no mundo, o diabo andava de jeito com você? Abraçado. Então não tinha problema com você. Mas o dia que você aceitou o Senhor, o que você fez? Então ele teve que sair. E aí a luta é para que você não esteja na presença de Deus. Agora o diabo vai fazer tudo que é possível para que o Samuel, para que o Joaquim e o José não fiquem na presença de Deus. Obrigado. Por quê? Porque se você estiver na presença de Deus, você é luz. E a luz atrai. Luz atrai. Por que o mosquito, a mosca, a mariposa, ela é atraída pela lâmpada? Ela vai na lâmpada, mesmo a maioria morre por causa da luz. A luz atrai. O crente, o servo de Deus é luz. Desde o momento que você decidiu servir a Cristo, a sua batalha começou. Nós estamos numa batalha espiritual. A gente luta diariamente. E para lutar e vencer, temos que estar ao lado de Cristo. Amém. Você tem que estar ao lado de Cristo. Você tem que estar do lado dele. Não sei se foi Abraão Lincoln ou George Washington que disse: eu não estou preocupado em saber se Deus está do meu lado. Eu estou preocupado em saber se eu estou do lado de Deus, porque Deus sempre vence. Então eu não estou preocupado se eu estou do lado dele. Eu quero, se ele está do meu lado, eu quero estar do lado dele. Eu tenho que estar do lado dele, lutando com as suas armas, lutando com as suas, do jeito que ele quer. Porque a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, segundo Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra a carne e
E sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o diabo, a sua luta não é contra a carne e sangue. Lá em 1 Samuel 17, hoje eu estava lendo, eu li várias vezes esse texto, esse capítulo, para que ali se desenvolva uma batalha que a gente aprendeu na escola dominical, que a gente aprende na escola de criança, e alguns livros também tinham, é quando Davi mata Golias. E aquela história é tão interessante que ela se desenvolve uma batalha psicológica e espiritual para depois se bater no embate corporal. Primeiro há uma batalha psicológica ali. Primeiro há uma batalha espiritual. Quantos dias Golias ficou desafiando o povo de Israel e ninguém falava nada? 40 dias. Não há nenhum homem em Israel, não há nenhum guerreiro para lutar comigo. E se ele me matar e me vencer, nós vamos ser servos de vocês. E o mesmo vai se eu vencer ele. Ninguém teve coragem. E quando Davi se dispõe, para encurtar um pouco a história, quando Davi se dispõe, porque diz a Bíblia que Davi, ele tinha 8 irmãos. Jessé tinha 9 filhos. Então Davi era o caçula. E os seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, estavam na guerra com Saul. E Davi manda alguns. Jessé chama a Davi, quando ler 1 Samuel 17, que ele fala assim: ele deixa o rebanho com outro pastor, que Davi era pastor de ovelhas, pega alguns pães, 10 pedaços de queijo para o capitão e leva para os seus irmãos. Assim, vai ver como teus irmãos estão na guerra. Chega lá o caçulinha, chega lá, como diz o filhinho do papai, para ver como é que os irmãos estão. E é interessante que quando Davi chega, o diabo ele sempre faz as coisas providencial. Deus sempre faz as coisas providencial. Quando Davi chegou, deu bem no horário que Golias levantou e desafiava, de manhã e de tarde. Davi então pergunta: quem é esse homem? Esse homem, Golias, tinha 2,90 metros de altura, segundo aqui deles. Ele tinha 2,90 metros de altura. Era grande. Sua lança era pesadíssima. Então diz a Bíblia que Davi falou assim: quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? E quando Davi vai lutar com ele, é o que nós vemos aqui no começo. Davi fala assim: ó, tu vens a mim. Quando ele, Golias vê, fala assim: ó, porventura eu sou o cão, você vem comigo com paus e pedras. Davi tinha um cajado na mão, um cabo de madeira, que usava para tocar as ovelhas. Porventura sou algum cão, para vires a mim. 1 Samuel 17, verso 44. Porventura sou algum cão, para vires a mim com paus e pedras. Verso 43, disse o filisteu a Davi: sou algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Primeiramente, a batalha se deu no âmbito espiritual. O filisteu amaldiçoou Davi. O que é maldição? É palavra proferida, lançada com o intuito de amaldiçoar, e lançar maldição sobre aquela pessoa. E toda vez que você xinga, profere alguma palavra mal, você está amaldiçoando alguém ou amaldiçoando a si mesmo? Eu vivo uma desgraça, minha vida é um inferno. Você está se amaldiçoando. Então não dá. Eu já disse aqui que quer clamar é você pedir, reclamar é clamar 2 vezes. Xingamento, reclamação é clamar 2 vezes. Então, quando Davi vai para encontrar com Golias, qual uma batalha espiritual, em palavras psicológicas? Porque 40 dias Golias desafiou o povo de Israel. O diabo está te desafiando em muito tempo, e você não está
você não está entendendo que ele não tem poder para te destruir. Mas você não entendeu que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Nós estamos esquecendo que o nosso Deus tem todo o poder para nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele está todo dia te insultando. É uma guerra psicológica de palavras. Você não é ninguém, você não dá conta, mas você pode. Glória a Deus. Jesus deu a vida por você. Você é importante. Então Davi falou assim: olha, tu vens a mim com espada, com lança e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado. Irmãos, algo que me chama a atenção aqui é que quando no versículo 46 Davi diz: hoje mesmo te entregará em minhas mãos, eu te ferirei, eu te deceparei a cabeça. Eu te pergunto, com o quê? Estilingue não dá para decepar a cabeça, dá? É uma tiradeira, dá? Davi tinha espada? Tinha ou tinha? Não. Por que ele ia decepar a cabeça daquele homem? Palavra, ele profetizou. Ele falou: hoje o Senhor vai me entregar em tuas mãos, a tua vida em minhas mãos. Olha só, eu vou decepar a tua cabeça. Por quê? Já era plano de Davi. Quando ele foi lá no ribeiro e pegou as pedras, escolheu, colocou no seu surrão, que era esperto de uma capanga do pastor. O seu alfoge, o surrão, alguns livros de surrão. Então, ele já era plano dele. Eu vou derrubar ele com a pedra e vou correr, pegar a sua espada e matá-lo. Então Davi falou assim: olha, eu vou decepar a sua cabeça. Se você é uma pessoa fraca, não leia esse capítulo. Se você não gosta de ver uma imagem forte na sua cabeça, não leia. Porque Davi, ele pega a cabeça do gigante e sai andando com ela na mão. Literalmente. Está na Bíblia, eu estou falando não. Ele levou a cabeça dele, mostrou para o exército, pegou as armas do gigante e levou para ele. Toda essa multidão reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor da batalha. Aleluia. Então foi uma batalha psicológica, uma batalha de palavras. Você tem que tomar cuidado com o que você está falando, com o que você está proferindo. Eu disse aqui na reunião com os irmãos, as nossas palavras são sementes, que é lançadas e brota. Tem coisas que não é provação. Eu estou na provação, não é provação, não, é colheita. Você está colhendo, dá glória a Deus porque você está colhendo. Lembra quando Acã cometeu um pecado? Lembra quando ele cometeu um erro tremendo? O que o homem de Deus falou para ele? Meu filho, dá glória a Deus. Lembra? E o que aconteceu com ele? Tinha uma boa capa babilônica, uma cunha de ouro, estava escondido na terra, debaixo da tenda dele. O que aconteceu com ele? Foi comido vivo, tragado pela terra. Moisés falou assim: meu filho, dá glória a Deus, que você vai colher o que você plantou. Tá, literalmente nessa linguagem que eu estou falando, meu filho, dá glória ao Senhor. Nós estamos às vezes colhemos o que nós plantamos. É por isso que as minhas palavras têm que ser pensadas. O inimigo de Deus é nosso inimigo. Lá, lembra da serpente? Diz a Bíblia em Gênesis 3: a serpente foi o animal mais sagaz e astuto que o Senhor nosso Deus criou. O que é sagaz? É astuto, enganador. Mas o que alguém ganha enganando o outro? Nossa batalha é espiritual, não é carnal. O seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado, não
o cônjuge, às vezes a esposa, o marido, né? Às vezes passa raiva. E o pastor fala da semana. Você sai com 10 mulheres por semana, não quer dizer que você é homem, não. Quer dizer que você só é macho, só quer dizer que você tem os seus instintos naturais. Ser macho de verdade, você tem que estar casado com uma mulher só. Conhecer ela na PPM quando ela acordar. Conhecer ela na menopausa quando o negócio apertar. Aí você vai ser macho de verdade. Não é brincadeira. Então você vai entender o quê? Que o seu inimigo não é sua esposa, seu marido, não é seu filho, não é seu patrão, não é um colega, não é algo que você perdeu, não é algo que veio, é espiritual. Há uma batalha espiritual para nós. Tem algo dominadores desse mundo. Deus criou o homem e criou a mulher. Criou a serpente e a fez sagaz e enganadora. Não está escrito na Bíblia, Gênesis 3:1. Mas Deus não te fez enganador. Não, você não é enganador. Deus te fez e colocou em você, quando eu digo você, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso o diabo tem tanta inveja de nós. Nós temos as qualidades que agradam a Deus. Basta apenas nos enquadrarmos dentro da sua vontade. Amém. Glória. Então preciso entender que nós não somos enganadores. Eu não preciso enganar o outro para mim ser feliz. Eu não preciso tirar vantagem do outro. Lembra quando Cristo diz em Mateus 7? Porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho. Irmão, como é fácil. Olha só, entenda uma coisa, vou te explicar para você nunca mais errar. Para mim, apontar o seu erro, apontar o seu pecado, apontar suas falhas, eu não preciso do Espírito Santo. Ninguém precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite. E o nome dele é Satanás. Então ele mostra os meus defeitos para você. Mas para mim, corrigir o meu defeito, o mesmo diabo vai impedir você de ver ele. Pai, você precisa da unção de Deus. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Amém. Você precisa de humildade. Para dizer como Davi, quando foi corrigido pelo profeta Natan no caso de Batseba, baixou a cabeça, eu errei, eu falhei. E o profeta imediatamente falou também, Deus te perdoou. Por quê? Porque o arrependimento foi sincero. Quando o arrependimento é sincero, o resultado é perdão divino. Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa quem muda o seu rumo da sua vida. Amém. Então a gente, para apontar o erro do outro, é fácil. O diabo faz questão de mostrar os seus defeitos para cada um de nós, um para o outro. Mas para ver o nosso próprio erro, eu devo olhar no espelho da minha alma, o espelho da minha alma, e ver os meus defeitos. Eu preciso, não fugindo um pouquinho do nosso tema, mas que também é válido também, como o doutor Augusto me fala, eu preciso fazer uma mesa redonda do eu. Eu preciso fechar dentro de mim e ver onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou errando, e mudar o curso da minha vida. Para isso eu preciso da direção de Deus na minha vida, irmão. Eu estou falando de oração, leitura bíblica, comunhão com Deus. Porque a nossa luta é constante, ela não cessa. Eu fui cheio do Espírito Santo, eu ganhei tantas almas, eu fiz isso, fez aquilo, e daí? E eu com isso? E Deus com isso?
Mas eu tenho a oportunidade de dizer não, porque eu sou livre, eu escolho Deus. Isso é nossa luta diária, irmãos. Diariamente você tem que escolher Deus na sua vida. 1 Pedro 5,8. Eu preciso entender que é uma luta diária, constante. A Bíblia diz que o nosso inimigo não cansa. É dia e noite. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que bramando, buscando alguém que possa tragar. O diabo está em redor. O que é em redor? Não é ao meu redor, é ao meu derredor, um pouquinho mais longe. Ao meu redor estão os anjos de Deus. Se você ora com os que é fiel, os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o amam e o temem para o livrar. Salmo 91. Então, ao nosso redor, à nossa volta, está os anjos de Deus, mas ao nosso derredor está o diabo procurando uma brecha para nos destruir. E o que você está fazendo para ser aprovado ou reprovado? Deus nos fez semelhante a Ele, com poder de escolha. Eu já citei aqui, vou citar de novo, que para mim foi importante aprender isso. Pastor Cláudio Duarte explicando o Celso Portioli no podcast, quando falou para ele: olha, o que é ser livre? Perguntou: o que é ser livre? Tem gente que fala: eu sou livre, eu como o que eu quero, faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. E ele diz: então você é escravo. Quem é escravo vive do jeito que quer, faz do jeito que quer. Quem quer ser livre? Eu posso. Pode estar lá no boteco, tomar uma. Eu posso chegar de tarde, está quente, né? Lembra? Se tomar uma geladinha, eu posso. Mas eu não vou mais, porque eu sou livre. Isso aqui não é para mim mais. Amém. Eu agora vou para casa, cuidar da minha família, ver como é que está a minha família. O que eu ganhei, eu vou levar para casa agora. Amém. Sabia que alguns anos atrás as pessoas não levavam dinheiro para casa? Levavam um saco de batata, levavam mantimento para casa. Então o que você ganha agora é para a sua casa, para a sua família. Amém. Não é para o boteco mais. Você é livre, então você diz não para o pecado. Você diz não para a prostituição. Você diz não para aquilo que impede você de servir ao Senhor. Você diz não para todos os desejos da carne. Porque agora você tem uma escolha. Nós estamos em uma batalha espiritual diária. Posso escolher obedecer a Deus ou não ouvir a serpente como Adão e Eva. Qual vai ser a sua escolha? Quem está te ensinando a viver, irmãos? Quem é seu modelo? De quem você está dependendo? Quando a coisa aperta, para quem você está procurando? Quando você está desesperado, o que você faz? Em momento de dúvida, o que você faz? A quem você busca solução? O diabo sutilmente destruiu a vida de Adão com uma pergunta. Só que ele não fez isso sem o consentimento de Adão e Eva. Eva deu ouvido à serpente. Uma vez que eu dou ouvido, eu dou lugar. Quando a gente desobedece a Deus, eu dou legitimidade para o diabo entrar na minha vida. Então você que está desobedecendo ao Senhor, você está dando legitimidade para o diabo. A serpente colocou dúvida em Adão e Eva. Não é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim. Então ela queria, a serpente, o objetivo dela era induzir Adão e Eva a comer da árvore do fruto proibido. O diabo quer que você viva uma vida que não agrada ao Senhor. E para isso ele vai pôr dúvida na nossa mente. Agora estão dizendo: para que santificar? Para que vestir isso, vestir aquilo? Eu
reportagem de uma muçulmana que fala sobre a murta, se não me engano é murta, né? Que é aquele véu, mas ele não é apenas o véu. Ela falou, senhora, por que toda mulher muçulmana tem que usar murta, esse lenço? E ela explica, não é apenas isso aqui, mas é também todo o corpo. Eu não posso usar roupa muito curta, eu não posso usar roupa muito justa, porque o meu corpo é o meu marido. Eu tenho uma fé que eu tenho que zelar. Não dá para ser santo vivendo uma vida no mundo, irmãos. Você agora é filho e filha de Deus. Então, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. O que é velho já passou, 1 Coríntios 5:17. Como é que você quer dizer que nasceu de novo, mas continua xingando, amaldiçoando, falando mal? Ninguém presta para você, todo mundo é ruim. Quando alguém você chegar perto de alguém que todo mundo para ele tem defeito, foge dessa pessoa, sai fora dele, sai fora dela. E geralmente o problema é ele. Eu preciso saber que se todo mundo tem problema, o problema da onde? É eu. O problema não é minha esposa, sou eu. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 22, nós temos algo bem que nos chama muita atenção, irmãos. Nós estamos numa batalha, e nessa batalha precisa gerar um exército, entende? Olha só, por aquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Davi fugiu de Saul, e ele se abrigou nos lugares ermos. E todas as pessoas, lá em 1 e 2 Samuel conta, que aqueles que eram revoltados, estavam amargurados, todo mundo começou a se juntar a ele, e Davi começou a rebanhar aquele povo. Ele fez um grande exército. Davi tinha o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha fé, e a fé que ele tinha, Deus usou aquela fé, e a sua liderança, ele formou um exército. Quem que você está formando, irmão? Qual o seu discípulo? Quem que você está discipulando? Ganhar alma é obrigação do crente. E de pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crer ser batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós temos uma obrigação. Pregar o evangelho a toda criatura. Cadê seus parentes? Por que não está vindo para a igreja? Quantas pessoas que nós vemos que tem mais gente fora do que dentro, desviado. Nós temos que aprender. Deus mandou a igreja ir procurar o pecador. Não é o pecador procurar a igreja. Com essa tática invertida, o mundo entrou dentro da igreja. A igreja parou de procurar o pecador. Billy Graham disse isso assim: olha, Deus não manda o pecador procurar a igreja, é a igreja que tem que procurar o pecador. É nossa obrigação formar um exército para batalhar contra as hostes espirituais da maldade. E não dá para falar em batalha espiritual, irmão, sem a gente ler Efésios capítulo 6. Quando a coisa apertar para você, leia Efésios capítulo 6, versículo 11. Lemos assim: revestimos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo. Cilada é armadilha, irmãos. O diabo tem uma armadilha para você em todo canto. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente tem que ter armadura na sua vida. O crente precisa
se armar com a verdade. Versículo 14. Você tem que se armar com a verdade. O crente precisa calçar o seu calçado do crente, é o Evangelho. Você tem que estar com o Evangelho na sua vida. Ou a justiça é meu colete, né? O crente tem que fazer da justiça o seu colete. O Evangelho da paz é meu calçado, eu calço o Evangelho, ou seja, eu enquadro o Evangelho, a minha vida no Evangelho todo dia. O meu escudo é a minha fé, o que me protege é a minha fé. Se você não tem fé, você não tem proteção. A salvação é seu capacete. A proteção que você tem é a salvação. Paulo foi bem claro a esse respeito. Em 2 Coríntios 5:1, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se Deus quiser, nós temos uma terra no céu. Tem nada que impede o cristão de ser salvo, não. Paulo diz em Romanos 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso compreender isso. Nós nos arrependemos daquela velha vida. Agora nós estamos numa nova vida. Uma vida tem dificuldade? Tem. Tem barreiras? Tem. Mas é matar um leão por dia. Mas é uma vida dentro da vontade de Deus. Nós vamos transformando cada passo. Todo dia nos aproximando mais de Cristo. Orando mais, lendo mais a Bíblia, tendo mais comunhão com o Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando o acusador vier, Romanos 8:1, o acusador veio para você te acusando, Romanos 8:1. Agora, por nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não tem acusação contra você mais, irmão. Só que porém, tem hora que o diabo senta e fica só olhando para a gente e fala: mas Deus já perdoou eles, Cristo já morreu na cruz por ele, perdoou, mas ele não se perdoa. Tem hora que a gente faz tanta besteira que eu acho que o diabo fala: eu vou até anotar isso aqui para não fazer com o outro. Não dá. Nós temos que, às vezes, nós complicamos a nossa própria vida. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, mas você vai ser feliz. Não é quando você tiver alguma coisa, não. É porque você tem Cristo na sua vida. Nós estamos numa batalha espiritual, numa luta diária. Não importa se você foi cheio do Espírito Santo ontem, se você foi usado grandemente lá no passado. Negócio agora. Tem que ser cheio hoje. Seu passado, Paulo diz: olha, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha conquistado, mas eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, continuo olhando para o alvo. Eu preciso entender: o meu passado não volta mais. Nunca mais vai voltar. Não queira reviver algo que não vai dar para reviver. Nós temos que criar o hábito de sermos cheios todo dia. Levantar, orar, confiar e falar: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje eu sou abençoado por Cristo. Eu não vou ser, eu sou. Hoje tudo vai dar certo para mim. E vai trabalhar. Não reclame, não pare de reclamar. Não murmure da sua situação hoje. Busca se aperfeiçoar para amanhã ser melhor. Porque talvez, como eu falei anteriormente, não é provação, é colheita. E colheita não tem jeito, tem que colher mesmo. Deus nos dá, irmãos, todos os dias novas oportunidades. Todo dia você tem uma nova oportunidade. Todo dia Deus está te dando novas oportunidades.
A partir do momento que você levantou, Deus te deu uma oportunidade maravilhosa. Aproveita ela. Esse dia nunca mais vai voltar. Dia 13 de outubro nunca mais vai voltar. Aquilo que eu fiz hoje, eu nunca mais vou fazer. O que eu fiz ontem, eu nunca mais vou fazer. Pastor, não vai nunca mais. Porque o divino de ontem já morreu. Hoje eu sou outro. Milhares de células do meu corpo já morreu. Então eu não sou a mesma pessoa mais. Amanhã eu não vou ser o mesmo mais. Ah, pastor, isso é filosofia. Não, isso é ciência. Então eu preciso criar o hábito de ser cheio do Espírito Santo todo dia. Busque uma situação melhor para você. Todo dia a gente é abençoado, irmãos. Por que não ser grato? Eu não posso ser grato por aquilo que Deus está acontecendo na minha vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a minha arma. A espada, né, é a minha arma de ataque à palavra de Deus. Lembra quando o diabo estava debatendo com Cristo? Cristo em nenhum momento usou o seu poder. O diabo levou ele no pináculo muito alto e disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, pula daqui para baixo. Quem Cristo falou: eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Amém. O diabo tentou novamente, viu que Cristo estava com fome. Falou: manda que essas pedras se transformem em pães. Cristo usou a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Você quer ser vitorioso? É a palavra que você tem que usar. Aleluia. Não é o seu sentimento. Seu sentimento te engana. Seu sentimento é perigoso. E por fim, irmãos, vamos ler lá em 2 Coríntios 10, 5, que esse texto é muito forte para a gente. Toda altivez que se levanta, levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pega seus pensamentos, leva eles à obediência de Cristo. Ah, eu só penso coisa errada. Tem hora que só passa, nem vou falar a palavra ruim na minha mente, só passa coisa ruim na minha mente. Aí você pode filtrar com a palavra. Como? Filipenses 4, 8. Tudo que é justo, tudo que é puro, se tem virtude, tem louvor, é isso que tem que ocupar seu pensamento. Se está pensando alguma coisa, não tem virtude, não tem louvor, não agrada a Deus, não vai te trazer benefício nenhum, para de pensar isso. Como é que eu faço, pastor, para parar de pensar isso? Usar a palavra do Senhor. Não, certa vez um arqueiro bem experiente convidou seu aluno para assistir uma demonstração. Chegando diante da árvore, o arqueiro foi, mandou o seu ajudante pegar uma flor, pegou a rosa e colocou ela na árvore. Colocou bem lá nos galhos daquela árvore. Em seguida, ele pegou o arco da sua flecha e posicionou a 100 passos para trás, em torno de 80, 100 metros. E amarrou uma venda nos seus olhos e perguntou ao seu aluno: quantas vezes você me viu fazer isso? A praticar esse esporte? O aluno diz: todos os dias. Respondeu o discípulo: e sempre o vi acertar a rosa a 300 passos de distância. Mas agora estava sem. De olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou. Nem acertou a árvore. Não diria a árvore, não diria a flor. E o discípulo, o aluno, falou assim: mas o senhor errou. Espantou-se o discípulo: achei que o senhor queria me mostrar o poder da sua experiência. O arqueiro foi responder: olha, eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder do pensamento.
Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Como é que você vai atingir um alvo se você não está vendo ele? Provérbios 23:7: o que o homem pensar em sua alma, assim ele é. Primeiro você se vê vitorioso, para depois ser vitorioso. Primeiro você fala da vitória, para depois conquistar a vitória. Davi não tinha lança, Davi não tinha espada, mas quando ele derrubou o gigante, ele correu, colocou o pé sobre o seu peito, desembanhou a espada dele, cravou no seu peito e depois decepou a cabeça do homem. Ele sabia o que estava fazendo, ele olhou para o gigante, ele ficou fixado. O meu problema, eu tenho que derrubar aquele gigante. Você está com problema? É hora de você focar aonde você quer chegar. Filipenses 3, verso 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Amém. Verso 14: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus te deu uma vocação, Deus te deu uma missão, e essa missão é importante, e Ele quer que você conclua ela. Mas não dá para você vencer as suas batalhas se não tiver de joelho. Não dá para você vencer a sua batalha sem você se apegar com a palavra do Senhor. Se você não se apegar com a Bíblia, se você não orar e consagrar a sua alma, você não vai vencer. Você não vai conseguir. Então leia, estude, ore, busque, defina onde você quer chegar e lute para chegar. Vamos ficar em pé.